Emanuele Andrade sempre soube que sua vida estava construída sobre uma mentira. Aos 42 anos, ela observava seu marido, Heitor Castilho, se arrumar para mais uma de suas reuniões de negócios, que duravam até tarde da madrugada. O apartamento de 300 metros quadrados na Barra da Tijuca, com vista para o mar, testemunhava silenciosamente mais uma encenação matrimonial. Amor, não me espere acordada hoje. A reunião com os investidores de São Paulo vai ser longa, disse Heitor, ajustando o Rolex Submariner que ela havia presenteado no último aniversário dele. O relógio custara R$45 mil, dinheiro que saíra da conta conjunta do casal. Emanuele apenas acenou com a cabeça, fingindo estar concentrada na revista de decoração que folheava. Na verdade, há 6 meses, ela sabia exatamente onde Heitor passava essas noites. Não em reuniões de negócios, mas no apartamento de cobertura de Marina Vilhena, uma consultora de marketing 20 anos mais nova, dona de um sorriso perfeito e um corpo esculpido por cirurgias plásticas caríssimas. O que Heitor não sabia é que Emanuele havia contratado o melhor detetive particular do Rio de Janeiro, gastando R$15 mil para confirmar o que seu coração já suspeitava. As evidências estavam guardadas em um cofre no escritório. Fotos, vídeos, extratos bancários mostrando os presentes caros que Heitor comprava para a amante usando cartões corporativos da empresa. Um colar de diamantes de R$80 mil da H. Stern, uma viagem para Paris de R$50 mil, até mesmo um Range Rover Evoque de R$220 mil que estava registrado no nome da empresa, mas era usado exclusivamente por Marina. Emanuele trabalhava como diretora financeira de uma multinacional farmacêutica há 15 anos e ganhava um salário de R$40 mil mensais. Heitor, por sua vez, era sócio de uma construtora especializada em empreendimentos de luxo, empresa que ela havia ajudado a financiar nos primeiros anos de casamento, investindo R$300 mil de sua herança familiar. Mas o que mais doía não era a traição em si, era a arrogância, as mentiras descaradas. Às vezes que Heitor chegava em casa cheirando ao perfume de Marina e ainda tinha a audácia de beijar Emanuele na testa, sussurrando um "te amo" mecânico antes de ir direto para o banho. Era a forma como ele a tratava como uma idiota, como se ela fosse incapaz de perceber os sinais óbvios. Na semana anterior, durante um jantar no restaurante Fasano, Heitor havia recebido uma mensagem que o fez sorrir de forma que há anos não sorria para ela. Quando Emanuele perguntou quem era, ele respondeu rispidamente: "Trabalho, Emanuele, você não entenderia", como se ela, com MBA em finanças pela FGV e 15 anos gerenciando orçamentos milionários, não fosse capaz de compreender uma simples mensagem de trabalho. Naquela noite, sozinha no apartamento que custara R$3,5 milhões, Emanuele abriu uma garrafa de Chateau Margaux de R$1.500 que guardavam para ocasiões especiais. Ironicamente, descobrir que seu casamento era uma farsa parecia uma ocasião especial o suficiente. Enquanto saboreava o vinho caro, Emanuele começou a planejar. Não uma vingança impulsiva e destrutiva, mas algo muito mais sofisticado. Algo que Heitor só descobriria quando fosse tarde demais. Ela conhecia cada detalhe das finanças do casal e, mais importante, conhecia cada detalhe da empresa dele. Afinal, durante 12 anos de casamento, ela havia sido uma espécie de consultora financeira não oficial da construtora, ajudando Heitor a tomar decisões cruciais sobre investimentos e parcerias. O que Heitor não sabia é que 3 meses antes, durante uma dessas consultorias, Emanuele havia descoberto que a empresa estava enfrentando sérios problemas de fluxo de caixa. Um projeto milionário em Alphaville
havia encontrado problemas geológicos que triplicaram os custos, e os investidores estavam nervosos. A construtora precisava urgentemente de um aporte de capital de R$ 2 milhões para não entrar em default nos próximos contratos. Emanuele também descobriu algo ainda mais interessante. A empresa tinha uma dívida de R$ 1,5 milhão com seu atual empregador, a multinacional farmacêutica, por medicamentos fornecidos para o plano de saúde dos funcionários da construtora. Uma dívida que estava em atraso há 4 meses e que, por coincidência, passava pela aprovação dela antes de ir para o departamento jurídico. Na segunda-feira seguinte, Emanuele chegou cedo ao escritório. Sua assistente, Carla, já estava preparando os relatórios financeiros do mês. Carla, preciso que você me traga todos os contratos pendentes de aprovação para o departamento jurídico, especialmente os casos de inadimplência, pediu Emanuele, mantendo o tom profissional de sempre. Quando o arquivo da construtora Castilho em Associados chegou em suas mãos, Emanuele sorriu discretamente. Era exatamente o que ela esperava. A dívida havia aumentado para R$ 1.800.000, incluindo juros e multas. Segundo as políticas da empresa, qualquer inadimplência acima de R$ 1,5 milhão por mais de 3 meses resultava automaticamente em ação judicial para cobrança e bloqueio de bens. Emanuele pegou o telefone e ligou para o departamento jurídico. Dr. Ricardo, preciso priorizar um caso de inadimplência. É urgente. Sim, pode encaminhar para a ação imediata. Ela assinou os documentos com a mesma caneta Montblanc que Heitor havia lhe dado no último Dia das Mulheres, custando R$ 3.500. A ironia não passou despercebida. Enquanto isso, Heitor continuava vivendo sua dupla vida, sem imaginar que sua esposa já havia colocado em movimento uma sequência de eventos que mudaria tudo. Naquela mesma tarde, ele mandou uma mensagem para Emanuele. Amor, vou chegar tarde de novo. Problema no canteiro de obras. A mentira chegou no WhatsApp exatamente no momento em que Emanuele estava assinando a autorização para que os advogados da farmacêutica bloqueassem todas as contas bancárias da construtora. Sem problemas, respondeu ela, adicionando um emoji de coração. Te amo também. Durante as 2 semanas seguintes, Emanuele assistiu Heitor viver normalmente sem suspeitar de nada. Ele continuava chegando tarde, inventando desculpas cada vez mais elaboradas, enquanto ela fingia acreditar em cada palavra. Na verdade, estava saboreando cada momento da ignorância dele, sabendo que em breve tudo desmoronaria. Na quarta-feira, Heitor chegou em casa particularmente animado. Amor, tenho uma ótima notícia. Fechamos um novo contrato de R$ 8 milhões para um residencial em Recreio dos Bandeirantes. É o maior negócio da empresa até hoje. Ele abriu uma garrafa de champanhe Dom Perignon de R$ 1.200, celebrando o que não sabia ser sua última vitória profissional. Emanuele brindou com ele, sorrindo docemente. Que maravilha, meu amor! Você merece todo o sucesso do mundo. Por dentro, ela pensava em como aquele contrato nunca seria executado, pois na manhã seguinte, as contas da empresa estariam bloqueadas e Heitor descobriria que sua construtora estava tecnicamente falida. Na quinta-feira, às 10h15 da manhã, o telefone de Heitor tocou. Era seu contador, Benedito, em pânico total. Heitor, precisamos conversar urgentemente. Todas as contas da empresa foram bloqueadas pela justiça. Tem uma ação de cobrança da Farmamed por R$ 1.800.000. Como isso foi parar no jurídico sem a gente saber? Heitor empalideceu. Farmamed era a empresa de Emanuele. Ele sabia da dívida, mas achava que tinha um tempo para negociar, especialmente porque a esposa trabalhava lá. Benedito, isso deve ser um engano. Minha esposa trabalha na Farmamed. Ela teria me avisado se fosse algo sério.
Heitor, a ação foi assinada pessoalmente pela sua esposa. Ela é a diretora responsável pela aprovação. E tem mais. O bloqueio inclui todos os bens da empresa, incluindo o Range Rover que está no nome da firma. O mundo de Heitor desabou naquele momento. O Range Rover, que Marina dirigia todos os dias, o símbolo de sua generosidade e poder, estava prestes a ser apreendido. Mais que isso, o contrato de 8 milhões que havia celebrado na noite anterior não podia ser executado sem capital de giro, e agora ele não tinha acesso a nenhum centavo da empresa. Heitor tentou ligar para Emanuele, mas ela não atendeu. Estava em reunião, informou a secretária. Na verdade, Emanuele estava em seu escritório, observando pela janela o movimento da cidade, sabendo que naquele exato momento a vida dupla do marido estava implodindo. Seu telefone vibrava insistentemente, mas ela o deixou no silencioso, saboreando cada toque perdido. Às 2 da tarde, Heitor apareceu no escritório da Farmamed. Estava desesperado, suando, completamente diferente do homem arrogante e controlado que ela conhecia. Emanuele, precisamos conversar. Por favor, me explica o que está acontecendo. Por que você não me avisou sobre essa dívida? Emanuele o recebeu na sala de reuniões, com a mesma expressão profissional que usava com qualquer fornecedor inadimplente. Heitor, a dívida está em atraso há meses. Seguimos os protocolos padrão da empresa. Inadimplência acima de 1,5 milhão por mais de 90 dias. Resulta automaticamente em ação judicial. Você sabe disso. Mas eu sou seu marido, ele gritou, perdendo a compostura. Você podia ter me dado um prazo, podia ter negociado. Emanuele o olhou nos olhos, pela primeira vez em meses, com genuína atenção. Marido? Que interessante você usar essa palavra agora, Heitor. Onde estava esse meu marido quando gastava 200 mil reais em um carro para sua amante? Onde estava quando financiava as viagens dela para Paris com dinheiro da empresa? Sei. Silêncio na sala de reuniões era ensurdecedor. Heitor ficou paralisado, processando o fato de que sua esposa sabia de tudo. Marina, o carro, as viagens, tudo. Como você descobriu? Conseguiu perguntar, a voz saindo rouca. 15 mil reais para o melhor detetive particular do Rio, respondeu Emanuele, mantendo o tom profissional gelado. Você realmente achou que eu era burra o suficiente para não perceber? Reuniões de negócios todo dia até 2 da manhã? Gastos misteriosos nos cartões corporativos? Por favor, Heitor, eu gerencio orçamentos de empresas há 15 anos. Ela abriu a pasta que estava sobre a mesa e espalhou algumas fotos. Heitor e Marina entrando no prédio dele na Barra. Heitor entregando as chaves do Range Rover para ela. Os dois jantando no Cipriani, o mesmo restaurante onde ele e Emanuele comemoraram 10 anos de casamento. Até escolheu nossos lugares especiais para levar sua amante. Que romântico! Heitor tentou se aproximar da mesa, mas Emanuele levantou a mão parando-o. Não ouse me tocar, não depois de onde essas mãos estiveram. A frieza na voz dela era de cortar o coração. Você quer saber o que mais me irritou? Não foi nem a traição. Foi você me tratar como idiota. Foi você chegar em casa cheirando ao perfume dela e ainda fingir que me amava. Emanuele, eu... Posso explicar, ele começou, mas ela o interrompeu com uma risada amarga. Explicar? Explicar o quê? Que você gastou 80 mil reais em um colar para ela enquanto eu usava as mesmas joias há 3 anos? Que você financiou uma viagem de 50 mil reais para Paris enquanto cancelava nossa lua de mel de 15 anos de casamento porque a empresa estava apertada? Ou talvez você queira explicar por que comprou um carro de 200 mil reais para sua amante enquanto o meu Honda estava com o ar-condicionado quebrado há 6 meses. Cada palavra era como uma punhalada. Heitor se sentou pesadamente na cadeira.
finalmente entendendo a magnitude do que havia perdido. Não era apenas o casamento, era tudo: a empresa, os contratos, a estabilidade financeira, a reputação no mercado. "O que você quer de mim?" perguntou derrotado. "Eu não quero nada de você", disse Emanuele, guardando as fotos de volta na pasta. "Na verdade, você é que vai me dar algo. Você vai assinar a transferência da sua parte no apartamento para o meu nome. Você vai me devolver os 300 mil reais que investi na sua empresa com correção e juros dos últimos 12 anos, totalizando 600 mil, e você vai sair da minha vida. Emanuele, você não pode fazer isso comigo. Eu não tenho esse dinheiro. A empresa está quebrada. Deveria ter pensado nisso antes de gastar 2 milhões de reais mantendo sua amante." Ela se levantou, ajeitando o blazer Armani de 4 mil reais. "Ah, e só para você saber, recebi uma proposta de trabalho hoje. A Pfizer me ofereceu o cargo de diretora regional da América Latina. Salário de 80 mil reais mensais, mais participação nos lucros. Aceito na segunda-feira." Heitor a olhou incrédulo. "Você já tinha tudo planejado?" "Claro que sim. Ao contrário de você, eu penso antes de agir." Emanuele caminhou em direção à porta, mas parou antes de sair. "Ah, e Heitor, sua amante Marina ligou para o escritório hoje cedo. Parece que o Range Rover foi apreendido na frente do prédio dela. Os vizinhos todos viram. Que situação! Constrangedora, não é?" A vingança de Emanuele estava apenas começando, e o melhor de tudo é que ela não precisou sujar as mãos. Apenas usou a própria arrogância e irresponsabilidade do marido contra ele. O karma, às vezes, precisava apenas de uma pequena ajuda profissional. Após o confronto no escritório, Heitor saiu cambaleando, completamente destruído. Pela primeira vez em 12 anos de casamento, ele havia visto Emanuele verdadeiramente furiosa e descobriu que sua esposa era muito mais perigosa do que jamais imaginara. Ela não havia apenas descoberto a traição, havia orquestrado sua ruína financeira com a precisão cirúrgica de quem entendia exatamente onde atacar. Na sexta-feira, a situação piorou drasticamente. Marina ligou para Heitor em prantos. "Heitor, o que está acontecendo? O carro foi apreendido na frente do meu prédio. Todo mundo viu. A síndica veio me perguntar se eu estava envolvida com algum esquema ilegal. Eu não aguento mais essa humilhação. Marina, eu posso explicar?" Tentou Heitor, mas ela o interrompeu. "Explicar o quê? Que você me mentiu sobre sua situação financeira, que me colocou numa situação ridícula. Heitor, eu tenho minha carreira, minha reputação. Não posso ser vista como amante de homem falido." A ligação foi encerrada abruptamente, e quando Heitor tentou ligar de volta, descobriu que havia sido bloqueado. Naquele mesmo dia, sua situação se tornou pública de forma devastadora. O portal financeiro Rio Business publicou uma matéria com o título "Construtora de luxo tem bens bloqueados por dívida milionária." A reportagem detalhava a ação judicial, mencionava o valor da dívida e citava que a empresa estava impossibilitada de cumprir contratos vigentes. Em questão de horas, 3 clientes ligaram cancelando projetos, representando uma perda adicional de 15 milhões de reais. Benedito, seu contador, foi direto ao ponto durante uma reunião de emergência. "Heitor, a situação é catastrófica. Além da dívida com a Farmamed, temos fornecedores cobrando 1.300.000 reais. Com as contas bloqueadas e os contratos cancelados, não temos como honrar folha de pagamento. Vamos ter que demitir todo mundo e declarar falência." Heitor passou o fim de semana trancado no apartamento, que agora parecia uma prisão dourada. Emanuele havia se mudado para um hotel 5 estrelas em Copacabana, o Belmond Copacabana Palace, onde a diária custava R$ 2.500. Ela havia deixado um bilhete na mesa da cozinha.
Quando você estiver pronto para assinar os papéis da separação e a transferência do apartamento, me procure. Até lá, aproveite para refletir sobre suas escolhas. Na segunda-feira, Heitor descobriu que Emanuele já havia contratado Rodrigo Mendes, o advogado especialista em divórcio mais caro e implacável do Rio de Janeiro. Suas taxas começavam em R$50 mil e ele tinha a reputação de nunca perder um caso. O primeiro movimento foi uma ação de separação de bens com pedido de indenização por danos morais no valor de R$500 mil. A petição inicial era uma obra de arte jurídica que detalhava cada gasto de Heitor com Marina, cada mentira documentada, cada humilhação sofrida por Emanuele. O advogado havia anexado as fotos do detetive particular, extratos bancários, comprovantes de gastos corporativos indevidos e até mesmo prints de conversas entre Heitor e Marina, que o detetive havia conseguido interceptar. Quando Heitor recebeu a citação, percebeu que estava completamente cercado. Emanuele não havia deixado nada ao acaso. Ela havia documentado tudo, preparado todas as evidências e escolhido o timing perfeito para atacar quando ele estava mais vulnerável financeiramente. Era uma estratégia militar aplicada ao divórcio. Naquela noite, sozinho no apartamento que em breve perderia, Heitor finalmente entendeu com quem havia se casado. Emanuele não era apenas a esposa submissa que ele havia dado como garantida por tantos anos. Ela era uma executiva brilhante, estrategista nata, e quando traída e humilhada, havia se tornado a adversária mais perigosa que ele poderia ter. A mulher que ele havia subestimado por 12 anos estava prestes a tomar tudo o que ele havia construído, usando as próprias leis do mercado que ele achava dominar. 2 semanas depois, Heitor estava irreconhecível. O homem que antes usava ternos de R$5 mil e frequentava os melhores restaurantes do Rio, agora vivia de delivery e havia perdido 8 quilos de puro estresse. Suas tentativas desesperadas de reverter a situação haviam falhado completamente. 3 bancos haviam negado empréstimos, alegando que sua empresa estava em processo de falência iminente. A gota d'água veio quando descobriu que Emanuele havia sido ainda mais estratégica do que imaginava. Ela não havia apenas bloqueado as contas da empresa, havia também alertado discretamente todos os principais clientes sobre a instabilidade financeira da construtora. Como diretora da PharmaMed, ela tinha contatos em todo o mercado corporativo e uma palavra sua valia ouro na praça. Emanuele fez questão de nos informar sobre os problemas da sua empresa, disse Antônio Ferreira, diretor da incorporadora que havia cancelado o contrato de 8 milhões. Ela nos mostrou documentos que comprovam gastos pessoais indevidos com recursos corporativos. Não podemos nos associar a esse tipo de conduta. Heitor percebeu que sua reputação no mercado estava completamente destruída. Em menos de um mês, havia perdido a empresa, os contratos, a amante, e agora descobria que sua esposa havia sistematicamente demolido sua credibilidade profissional em todo o Rio de Janeiro. Era uma vingança de proporções épicas, executada com frieza corporativa. Na quarta-feira, ele finalmente cedeu e ligou para o escritório de Rodrigo Mendes. "Quero negociar", disse, a voz embargada. "Não tenho como lutar contra isso. Ela venceu." O encontro aconteceu na sala de reuniões do hotel onde Emanuele estava hospedada. Ela chegou impecável, usando um vestido Saint Laurent de 8 mil e carregando a bolsa Hermès Birkin de 60 mil que havia comprado naquela manhã. Era uma demonstração clara de que, enquanto ele afundava, ela prosperava. "Heitor", disse Emanuele, sem sequer levantar os olhos dos documentos que assinava. "Espero que esteja preparado para ser razoável." "Emanuele, por favor", implorou ele. "Eu sei que errei, sei que fui um idiota, mas você não pode destruir minha vida inteira por causa de uma traição." Ela finalmente o olhou
E Heitor viu nos olhos dela uma frieza que jamais havia presenciado. Uma traição. Heitor, você gastou 2 milhões de reais mantendo sua amante. 2 milhões que eram nossos, da nossa família, do nosso futuro. Você me humilhou por meses, mentiu na minha cara todos os dias, me fez questionar minha própria sanidade. Rodrigo Mendes abriu a pasta com os termos da separação. Os termos são simples, Heitor. Você transfere 50% do apartamento para Emanuele, quitando assim sua parte no imóvel. Você declara dívida de 600 mil reais, referente ao investimento inicial que ela fez na sua empresa, com correção monetária. E você paga 300 mil de indenização por danos morais. Eu não tenho esse dinheiro, protestou Heitor. Então você vende sua parte da empresa falida para Emanuele por R$1 simbólico, continuou o advogado. Ela assume as dívidas corporativas e você fica livre para recomeçar. É generoso, considerando que ela poderia pedir muito mais. Heitor percebeu que não tinha escolha. Era aceitar os termos ou enfrentar uma batalha judicial que certamente perderia, saindo ainda mais prejudicado. E se eu aceitar, vocês param com a perseguição no mercado? Emanuele sorriu pela primeira vez no encontro, mas foi um sorriso gelado. Perseguição? Heitor, eu apenas compartilhei informações factuais sobre má gestão financeira com meus contatos profissionais. Isso é chamado de networking responsável. Mas sim, se você assinar os papéis e sumir da minha vida para sempre, não vou mais comentar sobre seus hábitos empresariais questionáveis. 6 meses depois, Emanuele estava em seu novo escritório na Pfizer, admirando a vista panorâmica da Lagoa Rodrigo de Freitas. Como diretora regional da América Latina, ela ganhava 80 mil reais mensais, mais participação nos lucros que havia rendido um bônus de 200 mil reais no primeiro trimestre. Sua nova vida era exatamente o que sempre mereceu, mas nunca teve coragem de buscar enquanto estava presa em um casamento que a diminuía. O apartamento na Barra, agora totalmente seu, havia sido completamente reformado. Ela gastara 150 mil reais, modernizando cada cômodo, apagando qualquer vestígio da vida que dividira com Heitor. O mais irônico é que a reforma foi paga com os lucros da empresa falida dele, que ela havia comprado por R$1 simbólico e posteriormente vendido o terreno para uma incorporadora por 3,5 milhões de reais. Heitor, por sua vez, estava morando em um apartamento de 2 quartos em Copacabana, dividindo aluguel com um primo. Havia conseguido um emprego como gerente de obras em uma construtora pequena, ganhando 12 mil reais mensais. Era uma queda brutal para alguém que estava acostumado a movimentar milhões, mas pelo menos era um recomeço honesto. A justiça havia sido poética em seus detalhes. Marina, após o escândalo da apreensão do Range Rover, havia perdido vários clientes importantes e acabou fechando sua consultoria de marketing. Ela agora trabalhava como funcionária em uma agência pequena, ganhando um salário que mal cobria o aluguel do apartamento que havia perdido quando não conseguiu mais pagar as prestações inflacionadas. O que Heitor nunca descobriu é que Emanuele havia orquestrado até mesmo essa consequência. Como diretora da PharmaMed, ela conhecia os principais executivos de marketing das empresas farmacêuticas, justamente o nicho de especialização de Marina. Uma conversa discreta aqui, um comentário profissional ali, e a reputação da jovem consultora havia sido sistematicamente destruída no mercado corporativo. No dia em que completou 1 ano da separação, Emanuele recebeu uma proposta inesperada. Carlos Montenegro, diretor-presidente de uma multinacional americana, a convidou para jantar no Cipriani. Ele era divorciado há 5 anos, pai de 2 filhos já adultos e havia construído um império empresarial baseado em integridade e trabalho duro. Aos 52 anos, era exatamente o tipo de homem que Emanuele sempre admirou.
inteligente, bem-sucedido e principalmente honesto. Emanuele, disse Carlos durante o jantar, você é a mulher mais impressionante que já conheci. Não apenas pela sua competência profissional, mas pela sua força. O que você enfrentou no último ano e como se reconstruiu é admirável. Pela primeira vez em anos, Emanuele sorriu genuinamente para um homem. Sabe, Carlos, eu aprendi que a melhor vingança não é destruir quem nos feriu. É construir uma vida tão extraordinária que eles percebam exatamente o que perderam quando escolheram nos trair. 2 meses depois, quando Heitor soube através de conhecidos mútuos que Emanuele estava noiva de um dos empresários mais respeitados do país, ele finalmente entendeu a dimensão total de sua perda. Não havia perdido apenas uma esposa. Havia perdido uma parceira excepcional. Uma mulher que poderia ter o tornado verdadeiramente grande se ele tivesse sido esperto o suficiente para valorizá-la. Naquela noite, sozinho em seu apartamento modesto, Heitor abriu uma cerveja barata e refletiu sobre as escolhas que fizera. Marina havia sido apenas uma ilusão cara, um troféu vazio que custara tudo o que realmente importava. Emanuele, a mulher que ele havia tratado como garantida, revelou-se a força mais poderosa que jamais conhecera. A última vez que a viu foi na revista Exame, na matéria sobre as 100 mulheres mais poderosas do Brasil. Emanuele aparecia na capa radiante, com um anel de noivado de R$100 mil, brilhando enquanto falava sobre liderança feminina e reconstrução pessoal. O título da matéria era perfeito. Emanuele Andrade, como transformar a traição em triunfo. Karma não é vingança. Karma é consequência. E às vezes, as consequências chegam vestidas de Armani, dirigindo um Porsche e carregando uma bolsa Hermès, comprada com o dinheiro da própria vitória.